Deus é como um marido amoroso e carinhoso. Seu povo é sua noiva. Esse relacionamento de marido e mulher foi dramatizado na vida do profeta Oséias, a quem Deus pediu que se casasse com uma mulher promíscua. O amor de Deus, profundo, terno, clemente e persistente, é um modelo de fidelidade para nosso relacionamento de amor com Deus e também com nosso cônjuge. Está no ar a nova temporada do programa Lições da Bíblia. Semearei Israel para mim na terra, e compadecer-me-ei da desfavorecida. E a meu povo direi: Tu és o meu povo. Ele dirá: Tu és o meu Deus. Oséias 2:23. Tema da semana: Adultério espiritual. Começa agora Lições da Bíblia, com Laerte Lanza. Olá, amigos, estamos começando mais um programa Lições da Bíblia. Aliás, não apenas um programa, estamos começando uma nova temporada. Já tivemos uma gostosa temporada, a primeira do ano, com uma temática maravilhosa. E agora, exatamente no programa de hoje, começando um novo período, um novo momento aqui no programa Lições da Bíblia. E nesta nova temporada, é importante que você saiba que nós vamos estudar um tema importante. Nós vamos estudar sobre os profetas menores da Palavra de Deus. E o que são os profetas menores? Seriam menores porque têm uma porção menor do poder de Deus e do Espírito Santo? Não. Eles são menores porque escreveram livros menores, porções escriturísticas menores, mas a importância espiritual sempre é importante, maior possível, como os profetas maiores da Palavra de Deus. E é um bloco interessante de 12 livros pequenos que nós vamos estudar ao longo de várias semanas aqui no programa Lições da Bíblia. Eu quero mostrar para você a capa do nosso novo manual de estudos. Este manual você poderá receber de presente as 2 primeiras pessoas que postarem um comentário no blog do programa. Nós vamos enviar com muito carinho este manual. O tema principal você está vendo aí: Busque ao Senhor e Viva. Grandes lições dos profetas menores, que nós vamos enviar para os 2 primeiros, os mais rápidos, que forem ao blog do programa, este material com um outro livro de comentários sobre este tema tão especial. E nós vamos começar com amigos que estão visitando o programa pela primeira vez. Uma alegria receber aqui os amigos que nos visitam do UNASP. O UNASP é o Centro Universitário Adventista de São Paulo, uma instituição tricamp, tem 3 campos muito interessantes. Eu tenho o prazer de receber aqui o pastor Hélio Carnassali, que é o diretor-geral do UNASP São Paulo. Prazer recebê-lo, pastor. Muito obrigado, é um prazer estar aqui também, pastor, e participar desse programa tão importante da Rede Novo Tempo. Que bom, uma alegria muito grande. Ao seu lado também, o pastor Antônio Braga. O pastor Antônio Braga é o responsável ali no campus São Paulo pela área da pastoral universitária. Não é isso, pastor? Isso, uma bênção. Uma bênção. Seja muito bem-vindo também aqui ao programa. É um prazer estar com você aqui. Aliás, eu queria ouvir um pouquinho, pastor Hélio. O UNASP é uma instituição com vários cursos superiores, né? Sim, como é que funciona ali? Quantos cursos tem? Então, o campus São Paulo hoje tem 15 cursos superiores na área da graduação. E temos mais de 10 opções para pós-graduação. E temos também toda a escola básica, toda a educação básica, desde o maternal até o 3º ano do ensino médio. Nós deveremos trabalhar esse ano com mais de 6.000 alunos. É a maior escola adventista, a maior instituição educacional adventista da América do Sul. Que maravilha, é um fluxo muito grande. Muito grande. Tive o privilégio de trabalhar ali, foi uma alegria, uma honra também a gente poder servir naquela instituição, viu? Mande o nosso abraço, né, a todos os nossos amigos, funcionários e alunos. Obrigado, abraço, você pastor. está assistindo, a vocês que se sentem representados aqui pelo pastor Carnassali. Pastor Braga, o que é pastoral universitária?
É um projeto que a gente tem de apoio espiritual e emocional aos alunos, e é um ministério muito abençoado que a gente desenvolve ali. Então, dar apoio, dar um suporte. A gente tem uma sala de atendimento e a gente coordena os trabalhos, os projetos espirituais do campus. Interessante isso, porque por se tratar de uma entidade confessional, né? Isso se torna um suporte para os jovens de hoje. Às vezes os jovens acham que não tem essa necessidade, e eles absorvem muito bem importante. isso aí, as carências humanas, e a gente trabalha com muito carinho com esses alunos. É uma coisa muito boa mesmo. Que maravilha. A gente tem, pastor, um compromisso muito forte com as questões que identificam a nossa confessionalidade. Então, toda aula começa com uma meditação preparada pela pastoral, pois as semanas de oração, que são tradicionais nas nossas escolas, nós mantemos lá, e uma série de projetos. O compromisso com o criacionismo também, que é uma forte, coisa bem acentuado. Nós entidade. começamos o nosso primeiro momento letivo, no primeiro dia de aula, começa com uma celebração no templo, para agradecer a Deus pelas férias e pedir a bênção de Deus para o semestre. Então, são itens que marcam a confessionalidade, e o pastor Braga, ele lidera essa área, e graças a Deus nós nos sentimos muito abençoados com isso. Que maravilha. Muito bom aí ouvir essas notícias boas do NASP, e aqui os amigos também representam os 3 campi, né, dessa instituição tão maravilhosa que nós chamamos carinhosamente de UNASP. Meus amigos, vamos fazer uma oração para começarmos então essa nova temporada aqui no programa? Vamos orar. Pai querido, estamos começando um novo momento, um novo período na história do programa Lições da Bíblia, que ao estudarmos os profetas menores, sintamos a Tua presença em nossa vida para entendermos a Tua mensagem para nós hoje, por Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, meus amigos, nós vamos começar o programa Lições da Bíblia, o primeiro programa dessa nova temporada, estudando um profeta menor por nome Oséias. O título do material desta semana especificamente é Adultério Espiritual. Eu queria entender um pouquinho e queria que vocês me ajudassem a entender. Que é um título forte. É um título forte, porque normalmente a gente fala em adultério, a questão física. Mas existe adultério espiritual? Eu queria ouvir então a opinião. Vamos começar com o pastor Braga. Olha, o livro de Oséias, que é um extraordinário, até a gente convida quem ainda não fez a leitura muito atenta desse livro, é bom fazer, né? Porque é um livro que tem uma lição preciosíssima. Oséias, ele vive uma situação em que Deus pede que ele se case com uma determinada mulher, e essa mulher é dada a uma vida muito promíscua. Então, aquilo que Oséias vivia no seu dia a dia torna-se uma metáfora, uma parábola viva do que era o relacionamento de Deus com o seu povo. É uma coisa fantástica isso. Oséias, então, ele era a representação daquilo que Deus sofria ao ver o seu povo se afastando dele, então, assim como a mulher se afastava dele em busca de outras pessoas. Então, o adultério espiritual, na concepção bíblica, é a nossa traição para com Deus, o nosso Senhor, o nosso guia, o nosso regente da vida. Pastor, a palavra-chave, na minha compreensão, é infidelidade, que se manifesta de 2 maneiras na história bíblica: na idolatria e na ingratidão. Essa percepção da infidelidade através da ingratidão, eu confesso que me chocou realmente. Então, a gente não pode pensar apenas na infidelidade pela idolatria, que seria a prostituição espiritual, mas tem um viés de ingratidão, de não reconhecer as bênçãos de Deus, que também foi colocada dentro desse tema, e isso desperta uma profunda reflexão da nossa parte. E provoca uma dor muito grande em Deus. A gente sente isso, né, no texto bíblico, Deus profundamente triste, né, representado ali por Oséias, ao sentir tamanha tristeza por ver a sua esposa se afastando. Era a exemplificação de como Deus se sentia quando o seu povo, e então vem trazendo para a gente hoje, né, quando a gente, o Sueli foi muito feliz de colocar essa coisa da ingratidão, porque hoje é a mesma coisa. Toda vez que a gente busca outros interesses, a gente deixa de buscar o reino de Deus, isso provoca em Deus, né, uma tristeza que a gente não consegue dimensionar como é isso, porque a gente não consegue traduzir todos os
todas as questões do eterno, mas uma tristeza, a gente usar um termo humano, uma tristeza em Deus por ver a gente buscando outros interesses que não sejam os eternos. Sim. Agora, já a gente quer voltar nesse assunto novamente, para a gente entender um pouco mais essa questão da traição espiritual, até aplicando para os nossos dias. Mas eu queria que a gente agora tentasse discutir um assunto que pudesse até ajudar os nossos telespectadores que acompanham o programa agora. Deus deu uma estranha ordem para Oséias, não é? A gente fica até chocado com essa sugestão de Deus, porque normalmente quando você busca uma pessoa para se casar, você busca uma pessoa que tenha uma reputação moral elevada, que seja idônea, honesta, íntegra. A própria Bíblia recomenda isso. E a Bíblia recomenda isso, né? A gente não se choca, pastor, ao ouvir Deus fazendo um pedido desse ao profeta? Ele cria um clima. Estremecimento, cria um clima, né? Mas não é a única ordem estranha, nem o único pedido estranho que Deus fez a um profeta. Os profetas do Antigo Testamento, várias vezes, Isaías, Jeremias e Ezequiel, especialmente esses três, eles foram convocados por Deus a fazerem representações vivas. É o que nós podemos chamar de parábolas vivas a respeito de determinadas situações. Ou seja, quando as pessoas olhavam para eles, aquilo era um sermão. Elas tinham uma lição. Isaías foi chamado por Deus para que ele se despisse e ficasse descalço. E por 3 anos ele andou semidespido e descalço, com uma representação do que Deus faria para o Egito e a Etiópia. Jeremias, por exemplo, foi chamado a usar um canzil, um jugo, e caminhava e mandar isso para algumas nações. Ezequiel foi instado a criar uma maquete para figurar o cerco de Jerusalém, mas nenhum caso foi... o próprio Cristo. Cristo usou esse recurso que é veterotestamentário, do Velho Testamento, que foi a parábola da figueira estéril, a situação que secou, que não dava frutos, mas nenhuma ordem foi tão drástica, tão tremenda como essa aqui de Oséias. Isso aí era um recurso, mas essa realmente, humanamente falando, parece que passou dos limites, né? É verdade. Agora, nós temos uma pergunta enviada por um telespectador. Dentro desse contexto, eu queria continuar a partir dela agora. Vamos ver agora. O meu nome é Hernani. A minha pergunta é a seguinte: por que Deus pediu ao profeta Oséias que se casasse com uma prostituta? Não haveria uma outra saída? Para tudo há uma saída, não é verdade? Será que não teria uma saída menos chocante? Pedir para um profeta casar-se com uma pessoa promíscua, que estava envolvida com a prostituição, não teria uma outra saída? São as tais respostas que valem $1 milhão, né? Não é verdade? Então não tem uma resposta fácil de sim ou não e de um meio termo. Só tem assim que a gente não consegue, de fato, entender de uma forma completa, de uma forma profunda, todas as questões da eternidade. A gente não consegue entender. Então, há coisas que estão aqui separadas de nós, do tempo e de um contexto local, né, da cultura local. Essa distância toda, às vezes, nos dificulta de entender determinadas coisas. Então, não tem uma resposta fácil para isso. Mas a questão é, ele vivenciou isso. E a questão, talvez, importante em Oséias, é que ele próprio absorveu isso. Sim. Sofreu duramente, mas amou tanto essa mulher. A sequência da história é uma coisa absolutamente fantástica. Verdade. Quando ele vai buscar a sua esposa, quando ele a compra de volta, gente, aquilo é um exemplo de amor assim, que a gente não consegue dimensionar corretamente. Que é justamente a representação do amor de Deus. Exatamente. Realmente, ela é chocante. A ilustração é chocante. Sim, sim. Como é chocante o amor de Deus. Mas esse era o sentido da coisa. Eu acho que no contexto da sociedade israelita e no conceito judaico-cristão, esse assunto, o assunto família, é muito sagrado, é uma coisa muito sagrada. E Deus não poderia usar um expediente mais forte, mais impressivo do que mexer nessa relação sagrada que é a família, o relacionamento conjugal. Era tão sagrado que o senhor lembrou bem, pastor Carnassali, que havia uma ordem, que a pessoa que se deitasse com a prostituta fosse pega em flagrante, ela poderia ser apedrejada. Sim, eram réus de morte. Então, quer dizer, agora o profeta recebe uma ordem de Deus para transgredir aquilo que o próprio Deus havia pedido para que eles não fizem. Agora, pastor, um detalhe, pastor Braga,
que nós hoje estamos, o holofote, né, está no Oséias, nesse momento, mas o foco que Deus estabeleceu para aquela situação tirava Oséias do centro das atenções de Israel. Ele não era o centro, é verdade. Não era o centro. Então, o foco era ele mesmo, né? Exatamente. É essa questão que eu queria colocar, que isso aqui pinta com cores muito fortes o amor de Deus. Né? Eu gosto muito de um autor, Chesterton, que ele chama o amor de Deus de o amor selvagem de Deus. Né? Eu gosto de chamar uma de expressão o amor forte, né? Forte, né? Forte, dura. Eu gosto de dizer o amor extravagante de Deus, porque se não fosse esse amor extravagante, selvagem, como dizia Chesterton, quem de nós se salvaria? Então aqui em Oséias a gente vê as cores todas deste amor pintadas de uma forma esplêndida. Então, é isso mesmo, acho que o que realça aqui e que a gente não pode perder de vista é a parábola viva da representação do amor de Deus. Porque se a gente for atrás das questões menores aqui, a gente perde a essência do que Deus queria ensinar para aquele tempo e para hoje. É preciosíssimo. Agora, já que a situação nos agride e a lição é preciosa, voltando à questão do foco que vocês estavam falando, Deus deu uma dura ordem e ele era uma representação viva, como nós já conversamos. Então eu imagino que por onde ele andasse ali naquela terra, as pessoas falavam assim, está vendo que lá é o profeta? Porque todo mundo sabia que ele era profeta. Você sabe o que Deus pediu para ele? Está vendo aquela mulher? Está vendo aqueles filhos? Quer dizer, então a gente começa era realmente uma ilustração viva de algo que estava acontecendo com o povo de Israel. Havia algo muito profundo ali, muito profundo. Você tocou a questão dos filhos, né? Olha os nomes dados aos filhos, né? Desfavorecida, não meu povo, eram os nomes dados aos filhos de Oséias, porque estava ali o adultério daquela mulher e o adultério do povo, né? Quando a gente se afasta do propósito de Deus, é nisso que a gente se torna, meio perdido no meio de toda uma história complicada. Né? Então, a história de ontem e a história de hoje é a mesma, né? No nosso relacionamento com Deus. E o quanto acho que Deus, tudo aquilo que Ele puder fazer para nos mostrar a grandiosidade do seu amor, Ele vai fazer. Quando a gente olha para o Velho Testamento como um todo, depois da queda do homem ali e tal, a gente vê que o tempo todo é Deus correndo atrás da humanidade, né? Isso é marcante demais. A humanidade sempre Desde fugindo. onde está. Exatamente. Que é o Evangelho em miniatura, onde está. Exatamente. Isso aí realmente é uma coisa linda quando a gente observa ali no Jardim do Éden, onde você está, Adão. Por que você fez isso? Por que você se escondeu? A gente não tem uma relação aberta, franca. É uma coisa bonita de ver da parte de Deus, que choca com a frase do Chesterton, o amor selvagem de Deus. Né? E veja, e hoje, né, trazendo para os nossos dias, quer dizer, o amor de Deus não é exatamente assim quando Deus nos fala, né, de diversas maneiras, pelo pensamento, por outras pessoas, por esse programa que você está assistindo agora. Né? Quando Deus nos fala de diversas maneiras, não é exatamente retratando isso, é Deus buscando. Eu sou apaixonado por um texto que está lá em Isaías, que Deus diz assim, quando você andar pelo caminho, ouvirá uma voz atrás de si dizendo, este é o caminho, ande por ele. Gente, isso é maravilhoso, né? Então Deus o tempo todo está falando com a gente e buscando. E uma outra coisa, nós como pastores, nós vivenciamos tantas situações na nossa vida, mas existem algumas coisas que só um pastor que viveu determinados dramas é que pode alcançar a profundidade daquela situação. Eu fico imaginando Oséias como um pregador. Imagine a dor que ele sentiu e como ele pôde penetrar e compreender essa profundidade da dor divina. E imagine com que propriedade ele transmitia isso para as pessoas. Fez ele crescer. Não era só o exemplo mudo dele, não. Ele pronunciava isso. Imagina com que emoção, com que sentimento ele conseguia passar para os seus irmãos a tristeza, a amargura, o desapontamento divino com aquela situação de infidelidade. Então é um outro lance interessante, porque não era só o exemplo calado dele, não. Ele era um pregador, ele se pronunciava, ele transmitia as mensagens. E olha a compreensão profunda que ele possuía da realidade. E se você pensa assim, você me fez lembrar, Hélio,
Se você pensa assim, Oséias vivenciando toda aquela dor mais profunda, de alguma maneira Deus olhava e dizia, está aí alguém que pode compreender um pouquinho do que eu estou sentindo, da dor que eu sinto. Gente, isso aí. Olha que Maravilha, profundidade tem isso. Muito profundo. Quer dizer, Oséias compartilha de algo muito profundo de Deus, né? Sim. Que talvez a gente não consiga, né, compartilhar de algo assim. Exatamente. Meus amigos, nós vamos para um rápido intervalo. Eu peço que você não saia daí, o tempo está passando rapidamente, mas nós temos gostoso. muita coisa para conversar, né? Já já nós voltamos. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Lições da Bíblia dessa semana. E você sabe, estamos começando uma nova temporada aqui no programa. A primeira temporada do ano foi maravilhosa e agora, já no começo do mês de abril, começando um novo período, estudando os profetas menores da Bíblia, os profetas menores da Palavra de Deus. Menores não na sua importância, mas no tamanho do seu material que eles deixaram escrito para nós. E eu tenho o prazer de receber dois amigos que vêm ao programa, representando aqui o NASP, os pastores Antônio Braga e Hélio Carnassali, amigos que estão representando aqui essa grande instituição educacional adventista do Brasil. Aliás, pastor Hélio, qual é o site? De repente alguém fala, tem um site para a gente conhecer um pouco mais o site da instituição. Então é o www.unasp.edu.br. Esse é o site geral Tricamp. E depois, cada um dos 3 campi tem a sua sigla SP, EC, que é Engenheiro Coelho, e o HT, Hortolândia. Então, SP, EC, HT. E o geral é o nasp.edu.br. Que maravilha. Então, fica aqui a dica para você conhecer um pouco mais do NASP, né? Bom, nós estamos conversando hoje sobre o profeta Oséias, a quem Deus fez um pedido muito intrigante, estranho para o ser humano, intrigante. Ele pediu que o profeta procurasse uma mulher promíscua, de prostituições, e com ela se casasse, tivesse filhos, porque Deus queria fazer uma representação daquilo que acontecia entre Israel e ele. Deus como noivo, esposo, e Israel como a noiva, né? Tentando ilustrar ali a sua traição espiritual. Inclusive, o título do material dessa semana é Adultério Espiritual. Então, nós já vimos sobre esta ordem, os nossos amigos já falaram bastante sobre isso, muito importante, mas agora nós vamos falar um pouco mais, vamos destrinchar um pouco melhor o tema traição espiritual. A Bíblia diz que a esposa de Oséias era Gomer, não é? Gomer. Então, que ela cometeu adultério, etc., e vivia de prostituições ali. O que nós podemos dizer sobre a traição espiritual de Israel para com Deus? Pastor, eu volto àquele aspecto que eu mencionei na parte introdutória e que está concentrado no capítulo 2 do livro de Oséias. O povo de Israel recebia as bênçãos de Deus, era uma nação agropastoril, então eles, através das colheitas fartas, do gado, era uma época próspera em Israel. E eles recebiam estas bênçãos materiais e eles apresentavam dádivas aos deuses das nações vizinhas como gratidão por aquelas bênçãos recebidas. E, por outro lado, faziam também um uso egoísta destes bens materiais. Então, você vê aqui a infidelidade se demonstrando de duas maneiras. Primeiro, não reconhecendo a Deus como fonte de todo bem, e em segundo aspecto, fazendo um uso egoísta destes bens. Então, esse era um ponto muito forte dessa infidelidade. Interessante esse aspecto, porque a gente pensa assim, nossa, mas Deus era muito presente na vida de Israel, né? Lá no passado teve a retirada do Egito, o Mar Vermelho, o maná, tantas experiências. A gente imagina assim, que jamais eles virariam as costas para Deus, né? Aí, de repente, a gente vê o povo de Israel oferecendo sacrifícios até a outros deuses ali. É a essência do ser humano. É a essência do ser humano. Interessante, né, pastor Braga, esse aspecto? Verdade. E aí, o que realça de novo, Lanza?
é a questão do amor de Deus. Porque quando você vê o começo do capítulo 2, Deus está dizendo assim: chamem a seus irmãos, meu povo, e as suas irmãs, minhas amadas. Veja, é Deus chamando, é Deus buscando. Né? Deus dá o livre-arbítrio ao ser humano para fazer como ele quer, mas Deus diz, tem um verso aqui que eu acho fantástico em Oséias, está aqui no verso 6, olha só isso aqui, que coisa interessante. Por isso bloquearei o seu caminho com espinheiros, eu a cercarei de tal modo que ela não possa encontrar o seu caminho. Quer dizer, Deus, às vezes, no afã de dizer assim, não vai, eu vou colocar espinhos aqui para cercar, para você não ir. Mas no final das contas, Deus diz, não, o livre-arbítrio do ser humano. Veja, o desejo de Deus, de que a gente fique com Ele, de que a gente permaneça com Ele. Para que não fosse atrás dos amantes. Mas no final das contas, a decisão é do ser humano. Então, ontem e hoje, a decisão continua sendo do ser humano, mas o amor de Deus continua a buscar. Então, acho que a gente podia focar nisso aqui, né? Nessa traição espiritual. O que é que realça? Deus dizendo, chame sua irmã, chame meu filho, eu quero você de volta, não vai por esse caminho. Então, Deus, ele, de uma forma extraordinária, não desiste do ser humano, né? De buscar sempre o ser humano. Exatamente. Pastor Hélio, só uma dúvida aqui com relação ao seu comentário anterior. Por exemplo, quando a gente vê a expressão ali no livro, né, de Oséias sobre as dádivas de Deus, o trigo, o vinho, o óleo, em que aspectos eles eram ingratos com relação a isso? Pelo não reconhecimento? Não reconheciam que essas bênçãos vinham de Deus e apresentavam dádivas aos deuses, aí vem o aspecto da idolatria, aos deuses das nações vizinhas, especialmente Baal, que era tido como Deus da chuva, e chuva e produtividade. Tudo a ver, muito ligado. E que magoava o coração de Deus. Quer dizer, Deus oferecia a eles toda a estabilidade, toda a dádiva material, eles recebiam isto e agradeciam aos deuses pagãos, aos deuses estranhos, e por outro lado faziam uso egoísta, sem importar-se com os pobres, os fracos, os necessitados. Órfãos, viúvas. Então, aqui tem uma lição para nós muito forte. Será que nós, na nossa vida, nós reconhecemos que toda boa dádiva vem do nosso Pai Celestial? Será que todo bem que recebemos é reconhecido por nós como vindo do nosso Deus, do nosso Pai, do nosso mantenedor? E será, como é que nós estamos fazendo uso dessa dádiva? Estamos fazendo uso egoísta? Estamos reconhecendo e manifestando esse reconhecimento num coração dadivoso, generoso, compartilhador? É uma reflexão para a gente pensar. Porque isso reverbera de alguma maneira no coração de Deus. Quem estuda a Bíblia vai lembrar de um texto lá do profeta Ezequiel, no capítulo 8, onde fala de uma imagem que Ezequiel diz, a imagem que provoca o ciúme de Deus. Olha que expressão forte. Quer dizer, o ciúme, porque o povo estava indo atrás daquela imagem, estava adorando aquilo e Deus tem ciúme. Por quê? Deus quer ver seu povo feliz e devotando a Ele, né, uma gratidão e sendo a Ele fiel. E quando a gente é infiel, há essa coisa, né? É uma linguagem humana, obviamente, para retratar um sentimento divino, mas diz o ciúme de Deus, né? O zelo que Deus tem por cada um de nós, seus filhos. O ciúme, ele retrata um pouco da nossa posse pela outra pessoa, verdade, né? E realmente Deus, ele nos possuía, né? Então aí vê o ser humano, Israel, dedicando os alimentos a Baal, um Deus que não existe, né? Quer dizer... Então era muito forte mesmo, isso era muito chocante para Deus ver o seu povo, a quem Ele abençoava, então prostrando-se diante de ídolos, de pau e pedra, para agradecer aquilo que Ele havia. Então é uma ingratidão incompreensível, da Verdade. parte. E não é só daquele tempo, é hoje. É verdade. É hoje. Aí veio, de novo, ressalta-se essa coisa da busca de Deus. Eu estava lendo aqui agora no verso 19 do capítulo 2, que diz assim, olha Deus dizendo, apesar da ingratidão da gente, apesar da traição da gente, Deus diz assim, eu me casarei com você para sempre. Eu me casarei com você com justiça e retidão, com amor e compaixão. Correndo risco, né? Correndo risco e assumindo risco. É muito amor, né? É fantástico. Agora, tem um detalhe assim que eu queria tocar aqui agora com vocês, e é bom que a gente converse com você que está em casa nos assistindo também.
Às vezes a nossa ingratidão também é demonstrada para com Deus hoje, no nosso dia a dia, além dos detalhes todos que vocês já tocaram, na forma como nós investimos e naquilo em que investimos o nosso dinheiro. Então, por exemplo, eu tenho dinheiro para comer um lanche num shopping, mas não tenho dinheiro para participar de um projeto da minha igreja, da minha comunidade, investir num bom livro que possa me trazer uma formação na palavra de Deus. Essa seria uma forma de ingratidão também, como cristãos, termos dinheiro para investir naquilo que queremos e não naquilo que deveríamos? Certamente, acho que a gente sempre deveria se preocupar em fazer um contraponto a essa atitude com atitudes positivas. Até me lembrei nesses últimos meses, desde fevereiro até agora, está terminando agora na metade do mês de abril, a gente tem enfatizado um tema que é a colaboração. Ser mais colaborador. Então, acho que se a gente tem uma ferramenta, que a gente contrapor sempre essas atitudes negativas com atitudes positivas. Então, ao invés de ser egoísta, vamos colaborar mais, vamos trabalhar a solidariedade, né? O amor ao próximo. Acho que se a gente não falar disso e não enfatizar isso e não incentivar essas ações e não praticar essas ações, aí o coração vai ficando mesmo desse jeito. Né? É verdade. E, pastor, as orientações bíblicas nos conduzem a um equilíbrio tão fantástico. Deus não exige que a gente abra mão do conforto, do bem-estar, não é isso. Mas quando as dádivas materiais que Ele coloca nas nossas mãos, elas são usadas unicamente para satisfação do nosso orgulho pessoal, eu acho que isso está aí o ponto da desgraça. Então, às vezes se torna até uma maldição. Uma maldição. Então, Deus não impede que nós desfrutemos do resultado. Aliás, esse tema é Eclesiastes puro e esse é uma bênção, você desfrutar do fruto do seu trabalho. Então, não é nesse sentido, mas quando você faz uso das bênçãos de Deus apenas para a sua satisfação pessoal de forma orgulhosa, vaidosa, então aí a gente entra num viés muito perigoso, num caminho muito ruim de fortalecimento do egoísmo humano e de insensibilidade. Eu acho que isso fere muito o coração. E até a bênção pode tornar-se uma maldição. É verdade mesmo. Bom, agora temos um detalhe nessa história toda. Deus também não ficou só acusando, Ele fez promessa de restauração. Essa é a coisa mais linda da lição. Que promessa é essa? Como é que Deus se expressou através dessa? Pastor, eu estava comentando com o Braga, tem coisas muito lindas aqui, duas para mim se destacam. Até vou deixar, Braguinha, para você falar um pouquinho da mudança dos nomes dos filhos, mas há um verso aqui que é o verso 15, então, do capítulo 2, ele diz assim: eu lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor, ou Acor, por porta de esperança. Esse vale de Acor era o vale onde Acã pecou contra Deus ao esconder a sua capa, a capa que não deveria esconder. E essa palavra, Acor, é dificuldade, então é o vale da dificuldade. Então o que Deus promete? Eu vou trocar o vale da dificuldade por porta de esperança. Isso me emociona. Coisa linda, né? Então, eu não sei quantos dos nossos amigos espectadores estão nesse momento passando pelo seu vale de Acor, pelo seu vale de dificuldade. E eu deixo essa palavra aqui do meu coração para você, que Deus quer lhe dar uma porta de esperança. Amém. Ele quer tirar a sua dificuldade e lhe oferecer uma porta de esperança. Que promessa linda. Basta confiarmos nele. Nossa, né? Coisa maravilhosa. Lindo mesmo, lindo mesmo. Me fez lembrar um verso do Salmo, que Deus diz assim: eu tirarei suas roupas de tristeza e vestirei roupas de alegria, roupas de dança, roupas de festa. É promessa extraordinária de Deus. E a mudança dos nomes dos filhos. Isso é incrível mesmo, incrível, né? incrível. Até o senhor falou que o pastor Braga ia comentar a um promessa, pouco mais sobre porque isso. aqui no capítulo 3 aqui, que é a reconciliação, a mulher de Oséias nessa parábola viva, né? Vou colocar assim, era uma novela daqueles dias que estava acontecendo diante dos olhos do povo. Ela se vai e depois ela está numa situação deplorável. Na verdade, ela estava sendo vendida no mercado de escravidão. E Deus diz: vai lá,
busca a tua mulher. Gente, é um negócio, um Até negócio demais. a minha Bíblia tem um subtítulo que diz assim, no capítulo 3, a longanimidade de Deus. Longo ânimo de Deus, né? Coisa linda, né? Preciosidade. E olha aqui o texto, né? Aí Oséias tem eu gosto muito dessas entrelinhas, às vezes, do texto bíblico, porque diz que Oséias, para comprar a sua mulher de volta, ele paga um tanto em cevada, gente, metade em dinheiro, metade em produto. era como se assim, ele não tinha o dinheiro ele deu todo, tudo ele que disse, tinha. Eu vou dar a minha produção aqui. É verdade. Deus não dá tudo por cada um de nós. Então, se a gente não se enternecer por esse amor, a gente vai se enternecer pelo quê? Pelo amor de Deus. E o Jezreel, que é o primeiro filho, o significado do nome é o Deus que semeia, o Deus que dispersa, a ideia de dispersão, né? Então, aí Deus diz, não, eu não vou mais dispersar, eu vou agora recolher. O filho que chama não meu povo, diz, agora você chamará meu povo. E a menina do meio, que era a desfavorecida ou não amada, passa a ser agora favorecida, amor amada. demais, né? Então, essas promessas, é uma coisa pra mim, incrível. é o ponto mais forte da lição. Certamente. Eu queria até fazer uma proposta fantástico. para vocês. Nós vamos para um rápido intervalo. Eu quero voltar exatamente nesse ponto, desses significados todos em relação à mudança dos nomes, para nós não perdermos esse fio da meada. É pena que o tempo passa rapidinho. O tempo passa muito rápido, né? Então, meus amigos, não saiam daí, porque nós voltamos em instantes com o terceiro e último bloco do programa dessa semana. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Lições da Bíblia. Você já está acompanhando o programa, você que está acompanhando melhor, já sabe que estamos estudando sobre os profetas menores no início desta temporada que promete ser maravilhosa aqui no programa. E antes de retomarmos com os nossos convidados o tema dessa semana, eu quero apresentar para você a oportunidade de estudar um pouco mais da Palavra de Deus. É incrível como estudar a Bíblia nos enriquece demais quanto a vários temas especiais da vida. Quanto mais nós estudamos a Palavra de Deus, mais nos aproximamos da sua vontade e do seu plano. É por isso que nós oferecemos para você a oportunidade de estudar a Palavra de Deus através dessa série bíblica Princípios. Uma série temática, tem vários temas incríveis. Um dos temas aqui, o amor de Deus, que é o foco que estamos estudando hoje, nessa semana, especialmente aqui no programa Lições da Bíblia. Você poderá receber gratuitamente este material em sua casa. Material excelente, quase 100 páginas coloridas, e você vai gostar demais, não apenas do formato, mas especialmente do conteúdo. Peça e nós enviaremos gratuitamente para você e sua família. Reparta com seus amigos, seus conhecidos, os conhecimentos que você vai adquirir através deste estudo, tá bem? Fica aqui a oportunidade de você receber em sua casa a série Princípios. Meus amigos, estávamos falando sobre a questão da mudança dos nomes, a longanimidade de Oséias ao ter ido comprar de volta a sua esposa a pedido de Deus. Achei bastante interessante a colocação que vocês fizeram de que ele deu tudo, ele deu a produtividade, cevada, deu dinheiro, ou seja, não tinha mais nada. Ele não tinha mais nada. Ele comprou, ele fez todo o seu sacrifício. E aí vem a longanimidade em mudar os nomes dos filhos, em trazer para si. E eu cortei bem no meio, eu sei que vocês tinham outras coisas para dizer. Você me permite ler aqui? Pois não, por favor. Olha só, como está precioso isso aqui, a gente volta ao verso 2, ao capítulo 2, no verso 23, Deus diz assim, eu a plantarei para mim mesmo na terra, tratarei com amor aquela que chamei não amada, direi àquele chamado não meu povo, você é meu povo. E olha o desejo de Deus aqui no final do capítulo. E ele dirá, tu és o meu Deus. O desejo de Deus, né? Que o amor dele encontre a reciprocidade. Né? Deus espera uma resposta. Deus espera uma resposta. Né? Isso é evidente o tempo todo. Ele chama, Braga, ele espera, ele quer uma resposta. Se a gente voltar no 21, eu não sei, a tua tradução é diferente da minha e do Lanza. É verdade. Mas ó, 21, nova versão internacional aqui. Naquele dia eu serei obsequioso. É um termo de pouco uso, ou seja, Deus vai se tornar extremamente favorável, favorecedor. É tremendo. Eu quero favorecer. A intenção divina de favorecer, de abençoar.
a natureza divina é É abençoadora. abençoar, é verdade. Então, às vezes a gente fica brigando com Deus, querendo comprar a bênção dele, o favor de Deus, mas isso é da natureza divina. Você não precisa fazer nada. É para intrínseco, ganhar a né? bênção de Está Deus. nele. É um termo quase que pode soar até como uma blasfêmia, mas Deus é viciado em abençoar. Verdade. É uma coisa. É duro falar isso em relação a Deus, mas é a frase que eu encontro para dizer. Forte, a frase forte, forte. porque é da natureza. Deus É o amor abençoador. selvagem de Deus é Deus, né? abençoador, não tem como. Então eu vou ser favorecedor. Olha que coisa E fantástica. o que é que Deus deseja? Que esse que esteja distante chegue ao ponto de dizer, tu és o meu Deus. É lindo, né? Gente, é fantástico. É uma coisa fantástica. Como Agora, a gente não se enternecer com isso? Nossa, né? sem dúvida. Porque isso, essa perspectiva do amor de Deus é que muda a nossa própria perspectiva. Né? O nosso jeito de ser, de viver, tem que ser afetado por essa visão. Porque se a gente tem a visão, bom, vamos lá, o cara que é hoje o autor do livro Deus, um Delírio, né, o Dawkins, ele fala do gênio egoísta. Então, puxa, se a gente fosse sobreviver somente por esse gênio egoísta, Nossa. né? Quer dizer, toda solidariedade acaba, Exatamente. todo projeto de amor se perde. Exatamente. Mas não, nós somos filhos de Deus e Deus tem essa intenção de que a gente responda a Ele vivendo de uma forma melhor. no capítulo 4, tem aqui algumas acusações contra Israel, que nós já comentamos algumas coisas, e vale a pena a gente trabalhar rapidamente nesse momento. Até a minha Bíblia traz como a corrupção geral de Israel. Eu acho que a corrupção é um assunto tão forte, tão tema atual, bem ao atual pra mesmo gente, tempo, né? Em nossa Muito sociedade, recorrente, né? uma coisa muito recorrente em nossa sociedade materialista, capitalista, egoísta. A gente vê muita corrupção. E a gente percebe essa palavra aqui, a forma como Deus olhava para Israel. Israel se corrompeu, estão corruptos. Isso, por exemplo, esta acusação era justa sob o aspecto de que era o povo de Deus? Deus não podia ter poupado um pouco mais as suas palavras em relação ao seu povo? Para ver, pastor, o capítulo 2, ele termina até de forma melosa, né? Deus se derramando, né? E pedindo uma resposta. Aí você entra no capítulo 4, vem o capítulo 3 rapidinho aqui, que acentua a postura de Deus, a reconciliação, a longanimidade. Mas aqui tem uma lição para nós. Deus ama o pecador, mas Ele não contemporiza com o pecado. Deus está atraindo, está atraindo, chamando, buscando, mas para quê? Ele não concorda com aquela postura. Então, vai produzir uma transformação. Isso é evidente demais em todo o texto. Sim. Agora, observe que a natureza dos pecados, veja, o capítulo 4, versículo 1, então, diz que não há amor nem conhecimento de Deus. Agora, quando a gente lê a lista dos pecados, todos eles são pecados em relação ao próximo. Olha a profundidade disso, pastor. Aliás, vamos mencionar aí, vocês puderem mencionar aqui, tem aí perjurar, mentir. Matar, furtar, adulterar. Assassinato, roubo, adultério, né, derramamento de sangue. Arrombamento. Arrombamento, Olha, parece uma coisa do século XXI. Incrível, né? Até o cuidado com a natureza está aqui. Sim. Os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar estão morrendo. Então, A natureza pagando o preço. pagando o disso, né? preço por tudo isso, né? Quer dizer, são acusações muito fortes para um povo que dizia ter a Deus como Deus. Exato. E aí vem uma questão que acho que a gente não pode esquecer dela, que é isso mesmo. Deus, Ele perdoa, Ele faz tudo pelo ser humano, mas não é simplesmente passar a mão na cabeça e dizer, não, está tudo bem, meu filho, quando não está tudo bem. Até porque a gente não reconheceria o horror do pecado se Deus não apontasse, olha, filho, isso aqui está errado. Aí a gente reconhece. Sim. E a gente reconhecendo esse horror, a gente pode render-se a esse grande amor de Deus. Mas tem que reconhecer. E os versos 4 e 5 fala da omissão dos líderes espirituais, sacerdotes e profetas. Eles viam tudo aquilo, olha, não há quem contenda, não há quem repreenda, não há voz que se levante. Ele chega a dizer que eles tinham prazer na iniquidade do povo, os sacerdotes. Porque, veja, tempo. quem ama, educa, quem ama, corrige, não é assim? Então, não é isso que diz a Bíblia? A omissão é um pecado tão ofensivo a Deus quanto esses outros que foram mencionados. E eu volto ainda, pastor, dizendo que quando Deus
observa a maneira como nós lidamos com o nosso próximo. É a dimensão, é o reflexo da maneira como nós lidamos com ele. Então, não existe isso, eu estou bem com Deus, mas estou mal com o meio mundo. Não tem isso. Como é que o apóstolo vai dizer mais tarde, né? Se eu não amo o meu irmão a quem eu vejo, como é que eu vou amar o Deus? Exatamente. Então, a maneira como eu me relaciono com a família, com os próximos, com os meus colegas de trabalho, com os meus vizinhos, isso é um reflexo do meu relacionamento com Deus. Muita gente, não, eu estou bem com Deus, mas está mal com todo mundo, não tem. Tem alguma coisa que não está combinando, não bate, aí, não está encaixado. Então, a maneira como eu lido com as pessoas, com todas as pessoas, é um reflexo da minha relação com Deus. E Deus está dizendo o seguinte, vocês me deixaram. Como é que se prova isso no relacionamento com as pessoas? Veja que não há nenhuma referência aqui aos primeiros 4 mandamentos. Sim. Nenhuma referência. Verdade. Nenhuma referência. É mais com relação aos aspectos com o próximo. Porque né? Essa é uma verdade assim, né? Se essa ligação com Deus não está nos tornando pessoas melhores no trato com os outros, então eu preciso repensar como está essa relação. Exatamente. Quão profunda ela está. É verdade, é verdade. Agora, é o seguinte, nós vamos para a parte final aqui do nosso programa e eu queria que vocês me ajudassem a entender um pouco sobre esse chamado ao arrependimento. Deus chamou o seu povo ao arrependimento. De que forma Deus fez isso? Como isso se aplica a nós hoje, como povo de Israel espiritual? Não é? Se é que nós temos essa mesma necessidade ou não, o que vocês podem me dizer? Nesse bloco aí do capítulo 4, o verso 6, ele é o auge ali, onde Deus diz que o seu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Nós vivemos hoje na era do conhecimento. Verdade. E o conhecimento é poder, é o que se diz por aí. Nunca a humanidade teve tanto acesso ao conhecimento. Mas qual conhecimento que estava que conhecimento faltava que estava destruindo o seu povo? É o conhecimento da relação pessoal com Deus. Aí vem João 17:3, né? E a vida eterna é essa que te conheço a ti como o único Deus verdadeiro. Então, este chamado, acho que é um chamado tão para nós hoje, tão atual, pastor, que é o chamado para que nós não percamos a nossa ligação pessoal e viva com Deus, individualmente. E não substituamos isso pela celebração congregacional, que tem o seu valor e o seu espaço. Sim. Mas nada pode substituir. Quando eu troco Contato pessoal, a conhecimento minha pessoal. relação pessoal com Deus pela celebração congregacional, eu vou, isso é dias contados para o desfalecimento. Verdade. E se eu faço o contrário também, se eu só me isolo e não congrego, eu também perco. Então, aqui é essa dupla dimensão. Eu primeiro busco o meu conhecimento pessoal com Deus e depois eu celebro com os meus irmãos. Essa fórmula ela é infalível. E quando a gente tem essa comunhão com Deus, a gente sente o tamanho do perdão, né? O perdão que Ele nos oferece, Ele nos restabelece. E alguns falam assim, não, mas quer dizer que o perdão é de graça. Não, o perdão custou a vida de Jesus. Contrário, né? Pelo contrário. O nosso perdão, a nossa vida hoje custou a vida de Jesus. Meus amigos, nós E estamos acho que chegando ao ressalta, final. só, Pois não. tocando a coisa assim, ressalta muito forte, né, pastor Lanza, que assim como Oséias não desistiu da sua mulher, mesmo que ela fosse adúltera, assim também Deus não desiste de nós. Não tem caso perdido para Deus. Não tem caso perdido para Deus. Não tem. Vocês que lidam com Não jovens, Não tem. você tem que acreditar nisso, você que assiste o nosso programa agora. Apropriar-se disso. Não tem caso perdido para Deus, tem sempre o perdão. Não é? Amém por isso. Chegamos ao final. E eu peço pena. agora que vocês deixem uma mensagem aí de 30 segundos cada um para o nosso telespectador. Para fecharmos o tema dessa semana, vamos começar com o pastor Hélio. Os mais velhos, por exemplo. Pastor, eu quero agradecer o convite da produção para estar aqui com vocês. Foi um prazer e nos colocamos à disposição lá no NASP, Campo São Paulo, para voltar outras vezes quando for conveniente. Meu recado de despedida para os nossos amigos é a percepção da grandeza do amor de Deus na nossa vida. Que você possa sentir na sua experiência, na sua vida, esta certeza. Isso não é um discurso bonito, é algo que a gente pode experimentar, essa convicção de que Deus está perto de nós, Ele está ao nosso lado, Ele vai conosco e não há profundidade, não há distância que nós tenhamos percorrido de onde Ele nos possa trazer de volta. Que você sinta-se aconchegado, abraçado,
acolhido nos braços do nosso Pai de amor. Pastor Hélio, muito obrigado pela sua participação. Deus abençoe o seu ministério, o seu trabalho junto ao UNASP, viu? Muito obrigado, pastor. Pastor Braga, sua palavra final também. Obrigado por ter participado desse bate-papo espiritual tão gostoso. E eu deixo um pensamento para você que me é muito caro. Eu li esse pensamento uma vez e ele gravou para mim. Não importa quão longe você tenha ido numa estrada errada, em qualquer lugar que você decide voltar, Deus colocou ali uma placa de retorno. Sempre. Deus está ali esperando a gente retornar. Acho que essa é a preciosidade do Evangelho, a preciosidade do amor de Deus. Pastor Braga, obrigado pelas suas considerações. Deus abençoe seu ministério também junto ao UNASP. Obrigado, amigos, porque vocês estão sempre ligados aqui, participando da programação da TV Novo Tempo e do programa Lições da Bíblia. Vamos fazer uma oração para terminarmos? Sim, pastor. Pai querido, obrigado pelo teu imenso amor. A despeito da nossa ingratidão, obrigado pelo teu perdão, pelas novas oportunidades. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.